precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Apocalipse 12,9. Com essa emigração compulsória, o habitat superior ficou aliviado, e as almas remanescentes puderam regozijar-se pela maior liberdade de ação crística de que passaram a gozar. O Apocalipse também alude a essa consequência benéfica, quando o apóstolo diz: "E eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora foi estabelecido a salvação, e a fortaleza e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de Deus." Apocalipse 12,10. A explicação apocalíptica é bastante expressiva, pois o satanismo, como equívoco espiritual que é sempre pecado, é um estado de acusação permanente diante de Deus, dia e noite, ou seja, uma contínua rebeldia contra o plano do Criador. O Apocalipse, embora seja um resumo algo confuso das atividades terráqueas, em que falta o sentido gradativo e cronológico na sequência da revelação, em mensagem séria de imenso valor, porque deixa entrever, também, profundas verdades, que ainda pedem avançada maturidade espiritual para sua compreensão. Há que notar, também, a referência que o profeta faz ao Cristo, quando o destaca como um princípio planetário, dizendo: "E o poder do seu Cristo." João deixa entrever, significativamente, que se trata do Cristo planetário dos orbes dos quais foram enxotados os espíritos de mentalidade satânica. Pergunta: não se pode supor que a descrição de João Evangelista se refira apenas aos espíritos das trevas, desencarnados, perambulando em torno da Terra, e que deverão reencarnar-se de novo na Terra, ou seja, precipitar-se no nosso mundo. Ramatiz: se o profeta se referisse apenas aos desencarnados, teria dito, então, os oriundos da terra e não os precipitados na terra. Na verdade, em torno do vosso orbe perambulam falanges imensas de anjos decaídos de outros orbes, os quais, realmente, terão que reencarnar-se com toda a brevidade. São os precipitados de planetas melhores, e que estão em promiscuidade com os espíritos naturais do vosso mundo e em sucessivas reencarnações. O espírito de satanismo é qualidade consequente de rebeldia espiritual, de teimosia sistemática, contrária aos princípios superiores da angelitude. Satanás e seus anjos, ou seja, a rebeldia e os seus acólitos, só poderiam ser precipitados na terra, por se tratar de almas envelhecidas, com entendimento consciente, com uma visão clara do bem e do mal, motivo pelo qual foram afastadas de civilizações melhores. O profeta não pode estar se referindo aos espíritos terráqueos desencarnados, unicamente, pois eles ainda não poderiam ser considerados satânicos desde que somente agora que será feita a primeira e geral seleção de juízo final. Pergunta: esse espírito de satanismo não se situa, principalmente, entre os habitantes do mundo invisível, em torno da Terra, motivo pelo qual além é que deve ser considerado o viveiro das almas diabólicas? Ramatiz: em parte, tendes razão. O globo terráqueo é um núcleo em cuja crosta se situa a imensa colmeia espiritual, que ultrapassa 20 bilhões de almas desencarnadas, distribuídas em colônias e agremiações que apresentam os mais exóticos matizes e onde são submetidas as mais variadas emoções de vida. Os agrupamentos melhores procuram influenciar os piores, que se situam em faixas vibratórias mais grosseiras, enquanto que nas zonas abismais o inferno de Dante é pálida aversão da realidade. Atuando vigorosamente na vossa humanidade, os desencarnados, de ânimo satânico, sonham o domínio absoluto das instituições humanas. A vida espiritual, junto à Terra, transcorre à semelhança dos padrões terrenos, embora com aspectos diversos e transitórios. No além, os extremos se fazem sentir com mais veemência, se nas colônias mais elevadas o amor e a fraternidade são sentimentos que vibram com vigorosa intensidade, nos agrupamentos desregrados das baixas esferas, o ódio e a vingança têm o seu reinado absoluto.
Torturam-se as almas em débito mútuo e se formam laços odiosos, que requerem séculos de dores e de sofrimento para a divina conciliação. O mitológico Satanás continua a reinar com vigor do lado de Caim. Além disso, opera disciplinadamente sobre o vosso mundo, que lhe fornece alimento nutritivo, gerado no desregramento da vida física. Os exilados de outros orbes, no vosso mundo, usam astuciosamente o seu cabedal de inteligência para tentar o domínio da Terra, e a teriam dominado completamente se a direção superior não dispusesse de recursos para sufocar as suas pretensões, subjugando-os pela injunção da dor na carne humana. Pergunta: então ó exilados de outros planetas que ainda permanecem na condição de rebeldes? Ramatiz: sim. Muitos deles ainda alimentam as antigas disposições satânicas, mas em breve serão submetidos às duras provas do fim dos tempos que se aproxima, e a sua regeneração será bastante apreciável, porque a maioria, embora rebelde, já atinge a maturidade espiritual necessária para que a luz crística principie a assinalar nela a base fundamental do futuro anjo. À medida que a alma desenvolve a sua consciência, nas lides dos mundos físicos, mesmo quando sufoca os impulsos angélicos inatos, essa luz interior age com veemência e termina rompendo a crosta endurecida do personalismo inferior. Os espíritos satanizados também se desesperam, fatigam-se ante a contínua decepção que sofrem à procura de um ideal que, por fim, não lhes satisfaz o desejo pervertido, pois que perde logo o sabor dos primeiros momentos de ilusão. Ante a realidade maravilhosa de que todos os filhos de Deus são flores destinadas a enfeitar eternamente o jardim do cosmo, que importa deplorar a existência de alguns milênios de satanismo entre o sofrimento acerbo e um domínio precário, se após a regeneração se desenrola a eternidade de uma vida de felicidade. Pergunta: lemos no Apocalipse que Satanás será solto ou foi solto novamente na terra, o que nos deixa confusos com a vossa explicação, pela qual a precipitação ou queda dos anjos é fato que já se realizou com os exilados de outros planetas. Como entendermos essa afirmação de João Evangelista, que parece referir-se a um acontecimento futuro? Ramatiz: as palavras do profeta dão a entender perfeitamente o que se trata de duas precipitações de espíritos sobre a terra. A afirmação é clara, mas, aludindo diretamente à precipitação ou queda, dá a ideia de obedecer a um processo compulsório, determinado por poderes superiores, contra a vontade dos precipitados, pois diz: e foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama o Diabo, e Satanás, foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12,9. Entretanto, o apóstolo dá como voluntária essa precipitação, dando-a como uma saída e não uma precipitação, o que dá a entender que Satanás, exercendo a sua vontade, desce, termo empregado, sem ser precipitado. Vejamos o texto do Apocalipse: por isso, ó céus, alegrai-vos e vós que habitais neles. Ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de uma grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Os espíritos satanizados, exilados na primeira precipitação, estão agindo ainda nas sombras do mundo invisível e também durante as reencarnações, mas falta-lhes oportunidade para uma reencarnação em massa, o que lhes daria um poderio perigoso no mundo físico e que lhes é tolhido, cuidadosamente, pelos mentores do orbe. Estes evitam a saturação satânica, prematura, no ambiente físico terráqueo, pois, se tal se desse, os satanizados assumiriam por completo o comando de todas as esferas de trabalho, de arte e de ciência humanas, tornando a vida completamente impermeável à influência das diretrizes angélicas. É preciso que as hostes do Cristo prossigam com certo desafogo na disseminação do Evangelho libertador e na edificação de instituições religiosas e espiritualistas, e por isso os diabólicos estão impedidos de uma ofensiva vigorosa. Pergunta: poderemos assinalar essas providências no Apocalipse de João? Ramatiz: diz o profeta, e ele tomou o dragão,
a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20,2. Portanto, Satanás é amordaçado em certa época, fica reduzido o seu poder, que crescia perigosamente na terra, com uma soberania trevosa que já se estendia por todos os setores do labor humano. A sua mais intensa jurisdição foi notada na Idade Média, quando as consciências ficaram asfixiadas por tenebrosa autarquia dominante, que invalidava todos os esforços progressistas do mundo. Percebia-se que poderosas inteligências malignas tinham em mãos a direção do mundo físico e se entregavam às perigosas sugestões dos seus senhores das trevas, reduzindo a pó qualquer esforço de libertação mental. Os altos poderes angélicos resolveram, então, restringir o volume de reencarnações satanizadas, de modo a ser diminuído o número de agentes físicos que formavam na Terra o contato eficiente com o invisível. Satanás foi amarrado por 1000 anos e, ficando enfraquecido seu poder na matéria, desceram então à Terra, em substituição aos satanizados, espíritos criteriosos, laboriosos, disciplinados, inofensivos, amorosos e de reto pensar, os quais deram desenvolvimento às artes, à pintura, à música, à escultura, inundaram o ar de odes e de alacridade, incentivaram os albores da ciência e deram novo sentido progressista à vida. Os círculos de ferro do feudalismo foram se rompendo aos poucos, as consciências começaram a libertar-se dos dogmas sufocantes, das lendas tenebrosas e dos tabus feceninos e surgiram melhores favorecimentos à existência, inclusive dos párias, que começaram a erguer-se para situações mais dignas. Apesar dos crimes, das guerras e das abominações que ainda se têm registrado até os vossos dias, já vicejam com vigor e tenacidade, junto a essa erva que infesta o jardim terrícola, as flores perfumadas do Evangelho de Jesus. O Evangelho impede sempre a predominância absoluta do reinado de Satanás, que tem o seu poder reduzido quando os mentores angélicos o amarraram por 1000 anos. O evangelista João afirma ainda o fato, e meteu-o, Satanás, no abismo, e fechou-se, e pôs o selo sobre ele, para que não engane mais as gentes, até que sejam cumpridos os 1000 anos, e depois disso convém que ele seja desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 20,3. Graças a esse período de controle na reencarnação das almas diabólicas ou satanizadas, os prepostos de Jesus puderam avivar a sementeira evangélica, promover reformas religiosas e codificar na terra postulados do mundo oculto, angélico, espalhando doutrinas confortadoras e libertadoras. O Espiritismo, surgindo quase às vésperas do juízo final, significa o recurso de última hora que o Pai concede àqueles que ainda queiram salvar-se na dolorosa prova final. A sua mensagem, como simplificação do velho ocultismo e revelação dos tradicionais mistérios iniciáticos à luz odierna, é instrumento valioso, que deve ser empregado com eficiência no serviço de Jesus. Novo alento e vigor angélico receberam no último milênio as almas animadas pelo fogo sagrado das renovações cristãs. Um contingente de energias espirituais formou-se em vosso ambiente, através de almas sacrificiais que estão estabelecendo os pródromos de assistência e avivando os ânimos para o grande momento, que já se revela pelos decisivos e proféticos sinais dos tempos. O Alto tomou todas as providências precisas para que no vosso ambiente, assim consolidado, tudo se suceda sem a surpresa de um inesperado comando satânico. E, como o vosso globo será abalado em toda a sua estrutura e as dores coletivas serão imensas, o ambiente trágico não será clima favorável para que os espíritos satanizados aproveitem a oportunidade e estabeleçam o reinado perigoso de Satanás, pois eles próprios ficarão também imersos em angústias e serão os primeiros a clamar por socorro. Ante a força do poder angélico, as almas satanizadas se acovardam, porque Satanás só é destemido quando está vencendo a batalha. Entretanto, o espírito satânico tudo fará para exercer seu domínio, pois afirma o profeta,
Satanás desce a voz cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12,12. E após ter estado preso por 1000 anos, reduzido, portanto, em suas forças destrutivas, e no capítulo 20, cumpridos os 1000 anos, convém que ele seja desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 20,3. Pergunta: porventura quis o profeta indicar exatamente nosso século atual, quando se referiu à descida de Satanás cheio de ira, devido a lhe restar pouco tempo para perturbar a terra? Gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre esse aspecto da predição do Apocalipse. Ramatiz: os espíritos mais observadores já deverão ter notado a estranha sensação de temor e a inquietude que reina em vossos dias. Estão vendo que a corrupção se estende perigosamente às criaturas, demonstrando completa irresponsabilidade, se deixam seduzir pelo prazer desregrado e pela inversão dos valores tradicionais da vida. É a descida em massa, que se está verificando, de espíritos rebeldes, frios, egocêntricos, criados no meio da incompostura moral, espíritos sedentos de sensualidade da carne, inimigos da disciplina e da ordem, deliberadamente afeitos à malignidade. Ignoram, entretanto, que sua reencarnação na Terra, conseguida cada vez com mais facilidade, está sendo autorizada e mesmo proporcionada pelo alto. Assim, o que lhes parece apenas oportunidade favorável para darem larga a seus instintos, faz parte dos planos angélicos, a fim de que desça à terra o maior número possível de desregrados, para que sejam julgados tanto os vivos como os mortos. O apóstolo João chega a felicitar os planos invisíveis do além, no seu Apocalipse, por essa maior descida dos satanizados à terra, quando o plano astral ficará desafogado e saneado. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais neles. Apocalipse 12,12, isto é, aqueles que continuarão a viver nesses planos já libertados do conjunto rebelde de Satanás. Em contraposição, o evangelista lamenta a situação do vosso mundo, pela carga satanizada que há de receber e pesar-lhe na economia espiritual, aí da terra, e do mar, porque o diabo desceu a voz cheio de uma grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Confirma-se essa descida de espíritos maldosos, simbolizados em Satanás, e depois que os 1000 anos forem cumpridos, será desamarrado Satanás da sua prisão e seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra. Apocalipse 20,7 a 8. O pouco tempo a que se refere o Apocalipse é o espaço exato correspondente ao final do século atual, quando a vossa humanidade, de 3 bilhões de almas, estiver superlotada de espíritos satanizados que se estão reencarnando, vindos do espaço, e que até então estavam impedidos de fazê-lo, para não constituir em perigo a integridade administrativa da terra. Por isso, os desatinos de Babilônia, Sodoma e Pompeia serão reproduzidos por ocasião do desregramento geral que se verificará na terra, provocado pelos desamarrados do além, figurados em Satanás, mas que serão colhidos implacavelmente pela própria rede de violências, paixões e rebeldia do mundo físico, até findarem o seu poderio diante da catastrófica depuração do juízo final. Em seguida, o trigo será separado do joio, os bons dos maus, os angélicos situar-se-ão à direita do Cristo e os satanizados, iludidos pela sua própria rebeldia, serão enxotados para o mundo primitivo do astro intruso, que simboliza a esquerda do Cristo. Pergunta: essa descida de espíritos diabólicos, através de reencarnações em massa, neste século, faz parte de um plano há muito estabelecido pelos mentores siderais, ou será apenas um recurso de última hora? Ramatiz: no seio do cosmo, como já vos dissemos, tudo é previsto e submetido a planos antecipadamente estabelecidos. A hierarquia angélica domina, por isso, toda a criação. Satanás, alegoria que abrange todas as almas temporariamente rebeldes aos princípios da angelitude, é figura secundária. O seu reino e sua ação maligna são coisas transitórias no espírito humano, pois que se extinguem, alhures,
na própria luz crística que permanece latente no âmago dos seres. Em consequência de não poder desavaliar satisfatoriamente o que seja a eternidade, os milênios que as almas satanizadas consomem na sua ignorância e rebeldia parecem-vos acontecimentos eternos. No entanto, correspondem apenas ao período de formação natural da consciência, quando o espírito começa a sentir que existe que é diferente na criação, a qual faz com que ele ame a si mesmo, primeiramente, a fim de desenvolver-lhe o amor consciente. Embora se deplore o egoísmo, considerando-o como coisa satânica, ele é a base do amor puro, que os chegados à condição de anjos manifestam depois, incondicionalmente, para com todos os seres do universo. Embora nos cause repugnância o monturo fétido dos jardins, é com a sua substância asquerosa que os cravos e as rosas elaboram seu delicioso perfume. A lei suprema, ao dar início ao progresso evolucionário do espírito, desenvolve-lhe primeiramente a fase do egocentrismo, que favorece o despertamento da alma em si mesma, dentro do todo, a fim de se constituir em célula consciente. Começando por amar-se a si mesmo, com o egoísmo, o espírito procura a sua origem em seu próprio âmago, no qual Deus está imanente, embora ainda encoberto pelo cascão provisório da personalidade humana. O altruísmo incondicional, do anjo, forma-se nas bases do egoísmo satânico, de quando a consciência estava em crescimento. A alma faz primeiramente a colheita, a seguir, centraliza-se no acúmulo egocêntrico e avaro, depois, torna-se a fonte doadora, o celeiro de dádivas celestes. Esse é o processo, essa a lei, mas ambos são lógicos e garantem-vos a formação consciencial a caminho da angelitude. Assim, a descida de espíritos satanizados ao vosso mundo significa parte, apenas, do plano elaborado para a futura ascensão espiritual. A última etapa desse plano inicia-se com a descida de Satanás, ou seja, com a reencarnação contínua em massa das almas satanizadas, que há 1000 anos estavam proibidas de descer à carne, para se evitar a perversão total da vossa humanidade. Insiste o profeta em dizer, até que sejam cumpridos 1000 anos, e depois disto convém que Satanás seja desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 12,12. Pergunta, poder-se-á saber, pelo Apocalipse, de que modo serão derrotados os anjos maus precipitados na terra? Ramatiz, lede o versículo 11 do capítulo 12, que diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, do Cristo, do amor, e pela palavra do seu testemunho, Evangelho, e não amaram as suas vidas até a morte. Portanto, a vitória sobre o satanismo há de ser conseguida com o sangue do Cordeiro, ou seja, com o sangue do amor, através da renúncia e da bondade, na prática viva e incondicional do Evangelho, à luz do dia, que é palavra do testemunho do Cristo, ou do Cordeiro. Aqueles que não temem a morte a favor do próximo, que se deixaram emular pelos algozes e que foram sacrificados nos circos de Roma, darão suas vidas, outra vez, para reivindicar o reino do Senhor, conforme afirma João, e não amaram as suas vidas até a morte. A ofensiva contra Satanás terá êxito, através desses princípios, porque as armas do Cristo são exatamente o oposto das da coorte satanizada, pois o ódio é vencido pelo amor, a perversidade pela bondade, o insulto pelo perdão, a atrocidade pela meiguice, a injustiça pela milha a favor, a vida pelo sacrifício da morte. Como compensação, diz o profeta, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Apocalipse 21,14. Pergunta, quais as procedências desses espíritos satanizados, do passado? São exilados de outros planetas ou pertencem também à Terra? Ramatiz, em face da proximidade do juízo final, o satanismo já pode ser alusivo, também, aos espíritos da própria Terra, reencarnados e desencarnados, como futuros candidatos, que são,
A precipitação para o astro intruso que se aproxima. Eles são aliados dos emigrados de outros planetas, que ainda constituem as falanges adversas ao Cristo. A descida de espíritos satanizados ao vosso mundo, como generosa oportunidade concedida pelo magnânimo Criador para a redenção desses infelizes rebeldes, está fazendo decair seriamente o padrão psíquico do vosso orbe. Cresce a imoralidade, cresce a perversão, e o desânimo se apodera dos bem-intencionados. Chega-se a crer na impossibilidade de se restaurar a pureza dos antigos costumes cristãos. A aura da Terra se torna semelhante à viscosa cortina de magnetismo inferior, que lembra uma névoa sombria a oprimir os esforços ascensionais daqueles que operam sob a égide de Jesus. As prisões do além foram abertas para os prisioneiros, como anuncia o Apocalipse, e eles se encaminham para a carne, abandonando no espaço as furnas de suas próprias crueldades e torpezas, para usufruírem da sensação desbragada do ambiente humano. Juntamente com os exilados ainda refratários ao bem, eles renascem entre vós e pesam na vossa economia moral. São os magos negros, da Atlântida, os demolidores satânicos da Lemúria, os inspiradores das bacanais da Babilônia, de Sodoma, Gomorra e Pompeia. São os perversos lúbricos da Roma imperial, são os feiticeiros cruéis do Velho Egito, os sacerdotes desregrados e vingativos da Índia Védica, são os gênios rebelados das sombras, reis, comandantes e fidalgos sanguinários, ministros e hierárquicos religiosos, são os malvados da Inquisição e chefes de hordas infernais. Outros, plenos de angústia pela demora em ingressarem na carne, debruçam-se daqui, famélicos de sensações inferiores, doutrinam e fascinam incautos condensadores vivos que, no ambiente material, se tornam seus agentes do sensualismo pervertido. Pergunta: essas vossas revelações não hão de causar, porventura, certo pânico psíquico nas criaturas mais sensíveis do nosso mundo? Ramatiz: nem sempre a sensibilidade existe plena de emoção espiritual. Comumente, trata-se, apenas, de sentimentalismo pueril e, às vezes, de sentimentalismo fingido. Muitos dos que podem achar tétricas as nossas revelações, dos que são pródigos em derramar copiosas lágrimas diante de enredos cinematográficos ou na audição de novelas radiofônicas, têm o coração gélido para com o órfão abandonado, para com a mulher decaída, para com o infeliz embriagado ou para com o cão ferido. Sofrem e se comovem só quando as emoções ferem no íntimo seu campo egocêntrico, suspiram diante da dor ou da catástrofe alheia, mas não se movem, praticamente, em favor do irmão necessitado. Suas almas ainda se sintonizam com os convites de Satanás e ouvidam, por isso, o apelo sacrificial do Cristo. Se achais que seria conveniente ignorar-se a verdade do que descreve João o Evangelista sobre a onda perigosa que se avoluma no vosso mundo, à beira do juízo final, nós vos advertimos de que de modo algum resolvereis esse problema através de um convencional ouvido espiritual. Evocando as palavras de Jesus, quando começarem a se cumprir estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Devemos advertir-vos de que, em lugar de pretenderdes que se escondam as revelações do Apocalipse, deveis levantar as vossas cabeças para conhecerdes, sem receios, a definitiva realidade dos vossos destinos espirituais. Embora possais considerar injusta a descida dessa avalanche de espíritos que se reencarna, presentemente, por todos os recantos do vosso orbe, principalmente, em camadas sociais inóspitas, é mister refletirdes que quase todos vós sois também remanescentes regenerados dessas hordas, pois já servistes a elas, com prazer, no pretérito distante. Ontem eras filiados a elas, pela sedução da fortuna fácil, no aproveitamento dos despojos saqueados por vós aos povos indefesos e na constituição de bandos selvagens. Hoje, servireis novamente aos vossos companheiros do pretérito, seduzindo-os para o amor de Jesus, aumentando-lhes as restes de luz,
que também existem nos seus corações, pois todos sois filhos do mesmo Deus. Embora transviados, eles também são dignos do amor e da bondade. Por isso Jesus apela para o vosso serviço sacrificial e renúncia crística, de modo a poder desfigurar entre os poucos escolhidos dos muitos chamados. Só o bálsamo sedativo dos corações evangelizados, a resistência moral evangélica e a renúncia completa em nome do Cordeiro Magnânimo é que produzirão a metamorfose desses filhos satanizados, mas indiscutíveis candidatos à angelitude eterna. Reconhecemos que muitos ficarão atemorizados ante essa tarefa incondicional, de absoluto amor, em que as próprias vítimas devem converter os seus algozes ao insigne Evangelho de Jesus. Pesa-vos o fardo, mas é o resultado do que já plantastes com as vossas tropelias satânicas do pretérito. Pergunta: não seria demasiado tributo para nossa debilidade espiritual a tarefa de adaptarmos adversários tão ferozes à mansuetude dos ensinos ministrados por Jesus? O Alto não poderia dispensar-nos dessa tarefa, já que agora somos melhores. Ramatiz: isso é querer fugir do passado, o que não podeis fazer, uma vez que a vossa humanidade atual é a reencarnação coletiva das mesmas criaturas que, há milênios, constituíam as hordas de vândalos galvanizados no ódio, na violência e na perversidade, que destruíam agrupamentos humanos, templos e escolas, que só reconheciam o direito absoluto no despojamento desenfreado, que semeavam a morte e reduziam a cinzas os adversários. Os séculos findos ainda guardam o eco de vossas rebeldias e insânias diabólicas. Nas fímbrias do horizonte ainda existe o estigma etéreo de todas as paixões fervilhantes que têm demorado a vossa definitiva admissão ao reino da luz eterna. Muitos exilados do que comandaram antigas hordas destruidoras nos planetas de que foram enxotados já se redimiram, e agora vos auxiliam na libertação do satanismo e na aquisição de melhor padrão espiritual. Essa oportunidade crística é de grande valia para todos vós, pois o sacrifício e a renúncia que demonstrardes em favor dos infelizes rebelados talvez vos situe na plenitude angélica de um Francisco de Assis ou na glória indestrutível de um Paulo de Tarso. O auxílio que a administração sideral solicita dos vossos esforços espirituais, em benefício desses cruéis rebeldes que se reencarnam no vosso ambiente, é o mesmo que recebeis constantemente das almas angélicas constituídas por velhos satanases já regenerados, que vos precederam na jornada evolucionária. Porque esse receio, quando Cristo vos espera, há tantos milênios, a fim de que ingresseis no seu reino de glória imortal. Pergunta: quer isso dizer que a história se repete, embora mudem os personagens? Não é verdade? Ramatiz: no vosso mundo, e em outros planetas habitados, os espíritos se exercitam para desenvolver suas consciências e se emanciparem do domínio das paixões. O berço é a porta de ingresso à escola física e o túmulo marca o fim do ano letivo. A matéria é o malho que retifica a alma indócil e lhe modifica a configuração rude, para assemelhá-la à escultura sublime do anjo eterno. Os mundos físicos assemelham-se a estações experimentais, em que se aperfeiçoam as flores do espírito para os jardins do Éden. Cada alma, no lodo fértil do mundo físico, forja sua consciência para a divina entrevista com Deus, onde o banquete da glória celeste pede a vestidura radiosa da túnica nupcial. A história realmente se repete, na troca dos seus personagens, porquanto os novos atores devem substituir aqueles que ascensionam aos planos de paz e de ventura eterna. A generosidade do Criador, nessa educação espiritual, determina que os veteranos cedam aos novos os seus papéis já vividos, na sublime atitude de renúncia e de amor. Cumpre a estes, então, ensinar aos neófitos, ignorantes e rebeldes, a obediência respeitosa às regras magnânimas deixadas pelo Mestre Jesus. Pergunta: então, podemos pressupor os espíritos satanizados como sendo os calouros que se reencarnam no cenário terreno, para substituir os veteranos cristãos, em vias de partida? Ramatiz: acompanhando vosso simbolismo,
Diremos que os veteranos são os da direita do Cristo, enquanto que os calouros, espiritualmente imaturos, formam quase sempre a esquerda crística e só podem atuar nos cenários dos mundos primitivos, onde o ambiente é capaz de suportar-lhes o egoísmo próprio de atores imperfeitos e que estão fascinados pelo orgulho dos êxitos prematuros. Pergunta: por que motivo os mentores espirituais consentem na promiscuidade entre espíritos bons e espíritos satanizados, permitindo que estes reencarnem entre aqueles que já se devotam à sua regeneração espiritual? Essa promiscuidade não dificulta a ascensão dos bem-intencionados? Ramatiz: embora a semeadura seja livre e a colheita obrigatória, é ainda Jesus quem nos adverte, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Os espíritos rebeldes, vingativos e obstinadamente adversos ao Cristo, que simbolizam o Satanás bíblico, são também vossos irmãos, porque filhos do mesmo Deus. Os mesmos carinhos e oportunidades de que já gozastes nos evos findos, eles também os merecem, ante a lei de igualdade e de justiça do Criador. Quando renascem no mundo material, o seu psiquismo é subjugado pela carne, e daí viverem para a satisfação exclusiva de seus próprios interesses, não cedendo um só milímetro a favor do próximo. O absurdo, para eles, é conceito de genialidade e estultícia, em seus agrupamentos, é levado à conta de centricidade. Mas o Senhor da vida não os abandona à sua incúria e insensatez, assim como não vos abandonou, também, no passado, quando éreis semelhantes a eles. Após um longo hiato contemporizador, que é uma espera da eclosão natural dos estigmas psíquicos, esses seres diabólicos são conduzidos à compreensão moral superior que lhes inspiram os servidores do Cristo. As almas angelicais são produtos do serviço sacrificial prestado às almas satanizadas, a glória de Francisco de Assis, a tenacidade de Paulo de Tarso e a santidade dos apóstolos são resultantes dos ensejos que para isso seus próprios verdugos lhe proporcionaram nas vidas imoladas a Jesus. O adversário mais feroz pode ser a moldura viva da alma santificada. A regeneração dos espíritos rebeldes se torna mais viável quando são reencarnados em um grupo de almas amorosas e de boa vontade, ao invés de serem abandonados totalmente às influências de indivíduos da mesma índole. Muitos dos satanizados que descem ao seio da vossa civilização terrícola ainda poderão regenerar-se até o término dos acontecimentos do próximo juízo final. Pergunta: como poderíamos identificar os indivíduos satanizados, aqui encarnados, à luz da psicologia odiana do nosso mundo? Ramatiz: eles se revelam facilmente por suas ações individuais ou coletivas em todos os setores públicos ou particulares da vida humana. O satanismo é um símbolo do truncamento, da inversão dos valores tradicionais já consagrados ao bem comum, é a falsa suposição do verdadeiro, é o reinado do trivial, do inútil e do pervertido, num absoluto egoísmo e indiferença diante de qualquer aflição humana ou necessidade alheia. A banalidade é elevada à conta de sabedoria, a incoerência e cabotinismo tornam-se os aferidores lógicos nas esferas da arte, da ciência, da moral e da religião. Os indivíduos satanizados, ao contrário dos cristianizados, são criaturas cujo modo de vida se transforma em esplendoroso parasitismo, são tipos insensíveis diante dos desgraçados mais esfarrapados. Seus corpos estão cobertos com finíssimos tecidos e ornados com fascinantes pedrarias, mas, por dentro, pulsa um coração gélido, impermeável ao apelo do próximo. Colocados na administração pública, arrasam os patrimônios coletivos e amealham desonestamente para a tribo familiar, criam oligarquias e se justificam colericamente ante as investidas dos desesperados. Formam impérios faustosos e esbanjam com prodigalidade criminosa, alimentam movimentos estultos, festividades tolas e realizações vazias de espírito. A inconsciência da realidade espiritual lhes inspira os gastos inúteis e as realizações estéreis, povoam os cemitérios com ricos mausoléus,
a fim de que seus cadáveres apodreçam luxuosamente, embora a pouca distância estejam a ruir as choupanas dos vivos famintos e desnudos. Criando as indústrias bélicas, promovem conflitos armados entre os povos subnutridos, para se enriquecerem com os lucros homicidas. Quando se internacionalizam, sob aplausos interesseiros, cuidam apenas dos seus interesses escabrosos e nunca da fraternidade humana, são capazes de bombardear a própria terra natal, a fim de aumentarem os seus créditos nos bancos. Falta-lhes o amor puro e o apego ao ideal superior do bem comum. Movem-se calculadamente, egocêntricos, numa vida capciosa que lhes permita ampliar os seus domínios faustosos e amealhar a fortuna fácil. Pergunta: esses indivíduos satanizados não poderão estar operando de modo benéfico, na direção de movimentos realmente culturais, científicos ou religiosos? Ramatiz: sagazes e eloquentes, eles se infiltram em todas as esferas do pensamento humano, mas lhes é impossível manter em nível honesto a sua índole satânica, que logo os trai escandalosamente. Quando operam na literatura infantil, pervertem a mente das crianças, sensualizam o pensamento do moço na revista feminina, induzem o leitor à venalidade e envenenam o sentido exato das palavras, insuflam ódios entre as classes e, quando à frente de doutrinas ou religiões, espalham definições separatistas e desmentem em público aquilo que cultuam na atmosfera dos templos, pois falam muito em Deus mas cortejam fanaticamente o mundo de César, pregam a simplicidade, mas vestem-se de púrpura e de holanda, como dizia Jesus, ou de tecidos caríssimos enfeitados de ouro. Subvertem os seus deveres oficiais na segurança pública, atendendo aos manejos torpes da política desonesta, advogam a charlatanice e a mentira, absolvem o intelectual criminoso ou o ricaço faustoso, mas cobrem de ignomínia infeliz que furtou um pão para dá-lo ao filho esfaimado ou um delinquente descalço que cometeu uma fraqueza. Alimentam estados de angústia e explosão de ódio entre o povo, promovendo o aumento do preço do leite, dos gêneros alimentícios, das utilidades, dos transportes, do pão, e se enfurece quando seus operários lhes pedem aumento de salário para enfrentar a alta do custo da vida. Na ciência, transformam a dor humana numa bolsa de negócios, em que os medicamentos se assemelham a produtos de joalheria e o socorro aos enfermos a aquisição de luxuosos vestidos de modista. Aplaudidos pela falsa tradição do mundo material e festejados pelo sentimentalismo dos homens tolos, gozam comumente da regalia de monumentos nas praças públicas ou de placas douradas nas avenidas festivas. Mas a lei divina os apanha e ajusta nos ciclos reencarnatórios, fazendo-os vestir os mesmos trajes que desprezaram e sofrer as mesmas torpezas que semearam. Entretanto, a lei suprema que ordena a reencarnação dos servidores do Cristo, para salvarem a humanidade das trevas, também assiste os satanizados que descem para a retificação dolorosa de última hora. Por isso, o preparo do ambiente crístico para o terceiro milênio aguarda o vosso tributo de amor e de paciência para com esses irmãos transviados, que já estão convosco, e que já operam em todos os ângulos da vida terráquea. Vivendo satanicamente, eles trincam em si mesmos o cristal refulgente de sua aventura espiritual. O satanismo, na realidade, é desgraça dolorosa para os seus próprios adeptos que, situados como rebeldes inimigos da luz, requerem uma terapêutica cruciante em longo exílio nas trevas dos mundos inferiores. Pergunta: qual a significação do brocado que diz: Satanás sopra no ouvido humano e contraria a vontade de Deus? Ramatiz: esse brocardo quer dizer que, quando espíritos maléficos influenciam a mente humana, a alma se torna invigilante e se perverte, tornando-se refratária ao socorro angélico. A trevosa influência satânica faz vibrar o desejo inferior, que seduz, mas em sentido negativo e invertido. Adotar um brocardo oposto, quando o anjo sopra na consciência humana, dá-lhe intuição para o bem. É um convite dinâmico, construtivo e ascensional.
O homem bom, sob a inspiração angélica, pensa no infeliz e se comove, pensa no deserdado e sofre com a desgraça alheia, esquece os seus caprichos, o seu poder, a sua glória política ou social, ouvida a sua própria comodidade, para atender à angústia alheia. Mas o sopro de Satanás, a sereia das trevas, faz o homem inverter os valores sublimes da vida, confundir a realidade e se tornar injusto, impiedoso e estúpido. Então, aceita o falso por verdadeiro, a ignorância por virtude e o próprio crime por heroísmo. É por isso que Jesus nos adverte constantemente da necessidade de orar e vigiar, pois Satanás sopra em todo o tempo e em toda parte. A oração dinamiza as energias superiores, é a atitude crística, cujo potencial interno modifica o campo vibratório em torno da criatura e lhe harmoniza sempre o comando psíquico desajustado por Satanás. E, como a renúncia é o estado mais vibrátil para a receptividade angélica, o seu oposto, que é o egoísmo, torna-se excelente recurso para a manifestação da voz melíflua de Satanás. Pergunta: podeis dar-nos alguns exemplos dessas duas influenciações, o sopro do anjo e o sopro de Satanás? Ramatiz: quando a consciência sente o sopro do anjo, manifesta-se no ser humano a renúncia crística, a disposição amorosa para com a vida e o próximo. O forte vai amparar o fraco, o rico sai do seu conforto e da sua posição social para atender ao pobre, o sádio leva a socorro ao indigente sem família e sem afeto, o homem livre conforta o seu irmão encarcerado, a mulher fidalga cogita do lar para a redenção da decaída, o filho rico ampara o órfão deserdado, o homem inteligente abdica do seu comodismo para esclarecer o ignorante, o feliz carrega esperança para o desesperado, o ajustado na vida busca trabalho para o desempregado, o moço ajuda o velho a viver, o milionário providencia a perna mecânica ou o carrinho para o aleijado, a vizinha desafogada provê a vizinha pobre, o amigo oferece o seu amparo ao escorraçado da sociedade, a moça formosa auxilia a educação cristã da menina repulsiva, o esposo feliz doutrina o casado infiel, a esposa honesta aconselha a mulher leviana. Entretanto, o sopro de Satanás inverte todas essas posições. Os administradores públicos constroem palácios faustosos, estádios faraônicos, monumentos custosos, ao mesmo tempo que os órfãos, os tuberculosos, os velhos, os cancerosos, jazem desamparados na gelidez das noites hibernais, subvencionam a construção de templos magnificentes e os luxuosos e dispendiosos congraçamentos para se homenagear a Jesus pobre. Fazem emigrar os despojos dos mortos heroicos, enquanto milhares de recém-nascidos sucumbem à míngua do leite das vitaminas. Satanás sopra, repleto de astúcia de manhã, aos ouvidos dos bilionários, e eles erguem principescas vivendas, insensíveis ao panorama dos casebres infectos que lhes ficam nas divisas. Organizam festividades alucinantes e despendem vultosas fortunas em banquetes glutônicos. A orquestra fidalga sonoriza o deslumbrante concurso de elegância à exposição ostensiva de joias e sedas. Enquanto isso sucede, ecoa no ar o sibilar impressionante da sereia da ambulância que conduz a moça anêmica, a gestante pobre ou a criança desfalecida pela subalimentação. As melodias da moda fundem-se com o grito angustioso do pai desesperado, cujo filho agoniza por falta de socorro médico, com os estertores dos cancerosos no desconforto da esteira em frangalhos, com o choro do nenê anêmico, esquelético, com o ventre hipertrofiado e o eczema da intoxicação, com a tosse asmática e aniquilante da velhinha, que se consome na enxerga apodrecida. O satanismo, no seu cortejo mórbido de gozadores irresponsáveis, erige um divertido reino entre os gemidos e as chagas de um mundo que pede um pouco de amor. E Jesus é novamente crucificado pelas torpezas dos sequazes de Satanás, que escarnecem da sua meiguice, do seu amor e da sua pobreza honesta. Os fariseus modernos, reencarnações dos velhos sacerdotes hebraicos, cúpidos e nababescos,
atendem ao sopro satânico e constroem, por sua vez, os templos luxuosos, semelhantes a cofres de pedra gélida e repletos de tesouros transitórios, que as traças roem e a ferrugem consome. Nos seus tapetes, de veludo principesco, fica o escarro do tuberculoso ou a marca das chagas dos pés dos infelizes sem lar, que esperam o milagre por parte da insensibilidade dos ídolos dourados. Nos mármores raros, estampa-se o suor das mãozinhas infantis, que pedem pão, leite e um pouco de alegria. Nos bancos ornados de relevos aristocráticos, permanece o odor dos corpos doentes e, junto a esses bancos, a saliva dos asmáticos. E o vosso mundo, conturbado, apresenta então o terrível e angustioso contraste. Aquilo que disse Jesus não é igual àquilo que se faz em nome de Jesus. O astro intruso e sua influência sobre a Terra. Pergunta: por diversas vezes, no decorrer de vossas comunicações, tendes feito referência a um astro que se está aproximando da Terra, com a finalidade de higienizar o ambiente terreno e atrair para sua crosta os espíritos que desencarnarão por ocasião do juízo final. Poderias informar-nos qual o ano em que a ciência astronômica poderá assinalar a presença desse astro? Ramatiz: mais ou menos entre os anos 1960 e 1962, os cientistas da Terra notaram determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjetural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século. Pergunta: por que motivo designais esse astro umas vezes como intruso e outras vezes como planeta higienizador? Ramatiz: denominamo-lo de astro intruso porque não faz parte do vosso sistema solar, e realmente se intromete no movimento da Terra, com a sua influência, ao completar o ciclo de 6.666 anos. Em virtude do seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, ele se assemelha a um poderoso imã planetário, absorvendo da atmosfera do vosso globo as energias deletérias, e por esse motivo figuramos também como um planeta higienizador. Nota do autor espiritual: convém não esquecer que a ação mais importante do planeta higienizador é no mundo oculto, a sua aura magnética, em fusão com a aura terrena, então proporcionará o ensejo para a imigração coletiva do juízo final. Fim da nota. Pergunta: tendes falado, também, em sua sucção psicomagnética como sendo uma outra função do referido astro. Em que consiste essa sucção? Ramatiz: à medida que os espíritos forem desencarnando, serão selecionados no espaço sob a disciplina profética do julgamento dos vivos e dos mortos, isto é, dos que já se acham no além e daqueles que ainda estão na Terra, mas já assinalados pela efervescência do magnetismo nocivo e sintonizado com o do astro intruso. Ele é, como já vos temos dito, o barômetro aferidor dos esquerdistas e direitistas do Cristo. O seu papel é de atrair para o seu bojo etereoastral todos os desencarnados que se sintonizam com a sua baixa vibração, pois, analogamente às limalhas de ferro quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados, denominados pés de chumbo porque realmente estão chumbados ao solo térreo pelas suas vibrações tensas, ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e avaros. Estarão incluídos entre eles os que exploram, tiranizam e lançam a corrupção. Não importa que sejam líderes ou sábios, cientistas ou chefes religiosos, a sua marca, ou seja, o selo bestial, está identificado com o teor magnético do planeta primitivo. Eles irão situar-se numa paisagem afim com os seus estados espirituais, encontrarão o cenário adequado aos seus despotismos e degradações,
pois o habitante desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas, mal consegue amarrar pedras com cipó, para fazer machados. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo e os desregrados, ou os esquerdistas do Cristo, terão que abandoná-la, por lei natural da evolução. O planeta primitivo é o seu mundo eletivo, porque já lhe palpita sincronicamente no âmago de suas próprias almas, apenas hão de revelar, em nova forma física, as ideias e impulsos bestiais que lhes estão latentes no íntimo. Pergunta: essa atração será violenta? Ramatiz: não avalieis as soluções siderais com a pobreza do vosso calendário, porquanto já estáis vivendo essa atração. Gradativamente ela se exerce em correspondência com o estado vibratório de cada espírito. Muitos malvados, que têm sido verdadeiros demônios para a civilização terrena, já denunciam em suas almas aflitas e desesperadas o apelo implacável do planeta higienizador da Terra. Legiões de criaturas adversas aos princípios cristãos sentem-se acionadas em seu psiquismo inferior e rompem as algemas convencionais da moral humana, lançando-se à corrupção, à devassidão, ao roubo organizado e ao caos da cobiça. É o momento profético das definições bilenárias. Todo o conteúdo subvertido do espírito virá à tona, excitado pelo magnetismo primitivo do planeta intruso. É necessário que todos tenham a sua oportunidade derradeira, revelarem-se à direita ou à esquerda do Cristo. E a profética figura da besta do Apocalipse se fará visível, na soma das paixões humanas que hão de explodir sobre o estímulo vigoroso da ciastro elementar. E, como a lei é imutável e justa, cada um será julgado conforme as suas obras, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta: muitos que têm lido as vossas comunicações avulsas alegam que é um absurdo o volume de 3.200 vezes maior do que a Terra, que atribuístes ao planeta intruso. A passagem desse astro junto ao nosso planeta, e com tal volume, acarretaria talvez uma catástrofe em todo o sistema solar. Ramatiz: é que ao captardes o nosso pensamento confundistes o volume áurico do planeta com seu volume material. Esse volume de 3.200 vezes maior do que a Terra não é referente à massa rígida daquele orbe, cujo núcleo resfriado é um pouco maior que a crosta terráquea. Estamos tratando da sua natureza etereoastral, do seu campo radiante e radiativo, que é o fundamento principal de todos os acontecimentos no fim dos tempos. É o volume do seu conteúdo energético, inacessível à percepção da instrumentação astronômica terrestre, mas conhecido e até fotografado pelos observatórios de Marte, de Júpiter e de Saturno, cujas cartas sidéreas registram principalmente a natureza e o volume das auras dos mundos observados. A composição do magnetismo etereoastral desse planeta, em comparação com o mesmo campo de forças da Terra, é indescritível efervescência de assombroso potencial energético, e ultrapassa, então, de 3.200 vezes o mesmo conjunto terráqueo. Inúmeras estrelas que os astrônomos situam no céu variam, também, quanto aos seus núcleos rígidos e sua aura etereoastral que, dotadas muitas vezes de igual volume material, diferenciam-se em milhares de vezes quanto ao volume áurico. O campo mineral do núcleo rígido do astro em questão é também mais compacto e poderosamente mais radiativo sobre o do vosso planeta. A sua área de ação é muitíssimo maior, quer em sentido expansivo, quer em profundidade magnética. A sua composição químico-física supera o potencial energético original do vosso orbe, pois é mundo mais primitivo, qual usina de energias superativadas em ebulição, enquanto que o magnetismo terrestre já é algo exaurido, na sequência do tempo em que se condensou. Esse poderoso imã magneto, que circula sobre um ângulo do vosso sistema solar, em sua aproximação também influi e se combina a aura etereoastral dos outros orbes circunvizinhos da Terra, no conhecido fenômeno de contato astrológico. Os cientistas atlantes previam a futura influência do planeta intruso sobre o vosso mundo, pois em seus tratados de astrosofia,
a serem em breve conhecidos, já diziam que o juízo da Terra seria assistido pela ronda da roda de Ra, ou seja, pela ronda do globo responsável pelo juízo da Terra em torno do Sol. Pergunta: e qual o volume do seu núcleo rígido?